Voltando, pessoal, para a nossa parte 2, transformação de energia, dando continuidade, a gente vai ver nessa parte a questão especificamente das usinas hidrelétricas, né? Como elas são produzidas, como a energia hidrelétrica é produzida e a importância dessas hidrelétricas, né? O que é, né, usina hidrelétrica, né? Ela também é chamada de usina hidroelétrica ou central hidroelétrica. É uma obra de engenharia que usa a força das águas para gerar energia. Na realidade, ela é um intricado projeto de engenharia civil, elétrica, mecânica, hidráulica e etc., que demanda enormes esforços de construção. Isso porque essas usinas necessitam de grandes obras e equipamentos que possa produzir energia elétrica aproveitando o potencial hidráulico latente naquele rio, em um determinado rio, né? Como se trata de uma obra muito complexa que envolve vários cálculos, a viabilidade técnica de cada usina deve ser avaliada de modo particular por cada área, né? A área da engenharia, a área da mecânica, a área da hidráulica vão analisar se é viável a construção, a implantação de uma obra naquele local, certo? Tendo em vista também os impactos ambientais que vão ser gerados, ocasionados pela implantação dessa usina hidrelétrica naquela região. Por exemplo, tivemos aqui a última hidrelétrica construída no Brasil, que foi a Belo Monte, né? Foi construída a represa foi feita numa região onde existiam índios. Esses índios precisaram ser deslocados da área e ocorreram protestos por parte desses índios que não gostaram nem um pouco, já que desde os primórdios eles já viviam naquela área, os antepassados deles, eles sabiam tudo daquela região e eles tiveram que ser deslocados por conta da inundação que é ocasionada pela construção daquela barragem, né, da usina, certo? E grandes impactos foram observados que seriam causados, mas mesmo assim não levaram em consideração as análises dos biólogos e dos cientistas ambientais, né, dos ecologistas, de todo o pessoal da área ambiental, né? E não foi respeitado esses pontos, né, que foram pesquisados, analisados, questão de espécies de peixes que seriam ameaçadas, no caso voltado, né, para a fauna, a questão da flora também, muitas espécies de plantas, né, que acometiam aquela região e algumas até em extinção e poderiam ser definitivamente extintas por conta dessa inundação, porque a área é gigantesca, a área inundada, né, nessa usina de Belo Monte, tá? Se vocês quiserem depois observar, analisar, vocês podem botar na internet usina Belo Monte e ver as imagens dela, tá? Ela é uma das maiores do Brasil. A maior do Brasil é de Itaipu. Ela fica na divisa com o Paraguai, tá certo? É uma binacional, tá? Porque ela é uma parceria entre o Brasil e o Paraguai e está na divisa desses dois países, nosso país e do Paraguai, e produz uma gigantesca quantidade de energia para o nosso país, ok? Então, como se trata de uma obra muito complexa que envolve vários cálculos, né, a viabilidade técnica é específica. Cada área tem que determinar se vale a pena ou se não vale. Que, como eu falei da Belo Monte, quase na totalidade foi contra a construção dessa usina, mas governos anteriores acharam por bem implantar a torta e a direito e colocaram, não observando as questões ambientais, né? Nada desses impactos que seriam causados, e foram muitos, e hoje em dia nós temos várias ferramentas, vários profissionais capacitados que entendem do assunto, certo? E que mostraram por A mais B que não era viável essa implantação, e mesmo assim foi desconsiderado todo o trabalho, toda a pesquisa, o que foi mostrado item por item que não seria viável, e mesmo assim foi implantado, certo? Ou na época
acho que no ano 2014, 2015 por aí, tiveram vários protestos, os índios foram no Planalto protestar contra essa construção, foram contra totalmente, claro, né? Eles estavam sendo afetados diretamente, certo? É como se a gente chegasse aqui, o governo pegasse e dissesse assim, a gente vai tirar todo mundo de João Pessoa, que a gente vai fazer uma represa aqui, vai barrar a água do rio tal e vai fazer uma usina aqui, uma hidrelétrica gigantesca aqui. Um exemplo assim, com o rio Sanhauá, e a gente vai barrar e vai ter que inundar a cidade de João Pessoa e todo mundo tem que ser deslocado para outro lugar. E aí? Né? Claro que a população da cidade é bem maior, né? Os índios, a minoria, assim, a população deles na área, acho que não chegava nem a 10 mil pessoas. Muito pouco, né? Comparado a uma cidade. Aqui em João Pessoa mesmo, temos uma faixa de 870 mil habitantes, certo? E, por sinal, semana que vem é aniversário, né? Aniversário da nossa cidade, certo? Dia 5 de agosto. Padroeira da cidade também, né? Feriado, que não vai haver feriado, porque a gente já usou esse feriado, que é o dia 5 de agosto. Padroeira da cidade é Nossa Senhora das Neves, né? Tem a festa das neves, tá? Acho que ontem o jornal até passou falando sobre essa questão aí, da festa das neves. Como se trata de uma obra muito complexa que envolve vários cálculos, né? Já falei. Portanto, é uma instalação ligada à rede de transporte que distribui uma quantidade de energia solicitada pelas cargas. Note ainda que a utilização da energia hidráulica é bastante antiga e foi utilizada primeiramente em quedas d'água e produz energia mecânica em moinhos desde o século I a.C. Século I a.C. Tá? 100 anos antes de Cristo, tá certo? Aí depois chegou Cristo, 100 anos, né? Para frente chegou Cristo e aí começou a contar. Século I, século II, século III, até século XXI agora que nós estamos vivendo, tá? Então, vou passar aqui a página. Como funciona uma usina hidrelétrica, né? Aqui tem um esquema de funcionamento. Aqui, ó, nós temos os pontos, né? Vou mostrar aqui para vocês. Não vai mais que isso. Mas é que eu tenho o número 1, o reservatório. O 2, o vertedouro, que é onde ocorre a queda. Essa água ela passa por dentro do túnel, vamos falar assim. E dentro desse túnel tem uma turbina que, com a força da água, aquela energia potencial que a gente falou, né? Ela está ali armazenada e quando ela passa, né? Ela sai do reservatório passando pelos vertedouros, aí a gente vai transformar a energia que estava armazenada na água, né? Rodando, né? Fazendo com que a turbina, tá? Essas turbinas que estão ali dentro, ali, na altura do número 2 ali, elas sejam giradas. E ao ser girada, ela vai passar a produzir energia aqui na parte 3, que é a usina geradora. Tá? Vai passar, vai jogar todo para lá, através dos canos aqui, como está mostrando aqui na parte de cima. Não dá para aumentar mais aqui, mas nesse pedaço, ó, eu vou clicar na tela, vocês vão ver. Tá vendo? Vai passar por esses tubos, essa fiação, né? E vai chegar na usina geradora, onde vai ser gerada, armazenada, transformada e passar para as linhas de transmissão, que no caso é o número 4. As linhas de transmissão, ela recebe, né, a energia já elétrica, que foi produzida lá aqui na usina geradora, certo? O número 3, passa para cá e daí é distribuído para as residências, certo? Ou isso aí sai de uma cidade para outra através dessas linhas de transmissão, tá? Se você viajar muito para um estado para o outro, você no meio das estradas, no percurso, você vai ver algumas torres dessa aqui, ó. Desculpa. Nesses modelos aqui, tem umas que tem até parece a cara de um boi, daqueles frigoríficos, aquelas propagandas de frigorífico. Parece, quando você olha assim, ela grandona na estrada, no monte, lá no morro,
Elas ficam na beira da estrada, né, claro. E aí vocês conseguem ver assim, parece um desenho de um boi, de um touro. Você já sabe que é uma linha de transmissão. Se um cabo daquele romper, tá? Possivelmente vai ocorrer falta ou queda, desabastecimento em alguma cidade posterior ali, mais à frente, naquele ponto que ocorreu o rompimento dessa linha, porque é uma cadeia aqui, como você vê, ó, várias torres, né, de linhas de transmissão, que a gente chama, passando essa energia de uma cidade para outra a quilômetros, tá? Cidades até estados, certo? Digamos, foi produzida no Amazonas, saiu do Pará, foi bater lá no Tocantins, foi para bem longe, certo? Isso aí vai depender de onde ela está sendo produzida, tá? E de onde ela vai ser utilizada. Lembrando que aqui ocorre a perca de energia, né? Quando ela é convertida aqui no número 3, passando para o número 4, para a linha de transmissão, um percentual mínimo dessa energia é transformada em calor também. Por conta desse processo, né? Gera calor, e o calor, no caso da energia ali que foi transformada, como ela forma calor, ela vai ser dissipada no ambiente, no ar, né? E aí ela vai ser perdida, um pedacinho dessa energia, ok? Aqui, ó, no caso, a energia potencial gravitacional, que se converte em energia cinética, é obtida pelo represamento da água, lá no número 1, que a gente falou. Esse represamento provoca a pressão que converte a energia hidráulica em energia mecânica. Qual é a energia mecânica? A rotação da turbina. Tá? Essa energia mecânica é transferida para a turbina hidráulica, né? Que será convertida em energia elétrica, porque ela vai rotacionar e vai gerar o dínamo, vai rotacionar o dínamo, e esse dínamo é o que gera uma pecinha que vai gerar a eletricidade, a conversão da mecânica em eletricidade, certo? E a energia elétrica produzida é transmitida para uma ou mais linhas de transmissão interligadas à rede de distribuição, que é essas torrezinhas aí que eu falei, que são as linhas de transmissão, né? Tá certo? Porém, parte dessa energia perdida é sob a forma de calor que aquece a linha de transmissão, como eu falei antes, né? Ocorre essa perca aí mínima, mas perde um pouco, bem pouco, tá? Não vai ser nada relevante. E aqui nós temos as vantagens e desvantagens das usinas hidrelétricas. Apesar de ser uma fonte renovável de energia, não significa que sejam ambientalmente imaculados. Foi a questão que eu falei, dos ambientalistas todos analisaram e tal, porque tem todas as questões de impacto, né? Alguns impactos ambientais prejudicam a fauna e a flora da área alagada, que constitui o reservatório, aquela parte do reservatório que a gente viu que é o número 1 lá da imagem anterior. Destacam-se o alagamento das várzeas, o aumento do nível dos rios e a temperatura do local, porque vai formar aquele aglomerado de água e pode ocasionar o aumento da temperatura local. Por outro lado, o principal aspecto positivo é a produção mais barata de energia em relação aos custos da produção de eletricidade via energia nuclear, né? Ou termoelétrica, né? Isso aí é o que a vantagem somente da hidrelétrica, tá? E que no caso, usa um recurso renovável, que a água ali não está sendo desperdiçada, ela só está sendo relocada, né? E aí por isso ela é tida como renovável, energia limpa, tá? Que não é totalmente limpa, né? Energia limpa mesmo é energia eólica, né? Que ainda estão pesquisando e analisando se realmente ainda vai ser considerada energia limpa por conta de que ela precisa daquelas turbinas eólicas gigantescas, né? Aquelas hélices, aquelas torres grandonas, e precisa de uma grande quantidade numa determinada área, e isso e aquilo ali não vai afetar os pássaros, os animais daquela área que as torres foram colocadas, os animais terrestres, né? Certo? Tem toda uma análise, toda uma pesquisa aí, mas tudo indica que ela seja limpa mesmo, quando a energia solar é limpa, a energia eólica, né, também seja. Ela é certamente a menos agressiva ao meio ambiente do que as usinas termoelétricas à base de petróleo ou carvão, né, e a energia nuclear também. A energia nuclear usa urânio, né, uma substância química altamente cancerígena e altamente perigosa. Ela
ela é bem inflamável, né? Ela pode explodir facilmente também. Tá? Tanto que ela precisa, geralmente as usinas nucleares são construídas na beira de rios ou até do mar, para poder ficar pegando a água constante ali, para poder resfriar, né, os geradores dessa energia, né, para ocorrer a conversão ali desse produto químico, dessa química toda em energia elétrica, tá certo? E eu como biólogo, como cientista ambiental, eu não sou a favor das usinas nucleares. Elas são perigosas, certo? Elas podem causar muito mal ao ambiente. É uma área muito grande, tá? Se ocorrer um vazamento, se ocorrer uma explosão, é pior ainda, porque a área que ela pode abranger, a radioatividade das substâncias utilizadas na produção dessa energia, na conversão, é muito grande e pode causar mortes se as pessoas persistirem. No caso, os seres vivos que estão ali, os seres humanos, os animais, as plantas, vão ser afetados diretamente, muitos vão morrer. Aqueles que foram afetados não morrerem, podem posteriormente, depois de 10 anos, 20 anos, terem câncer na pele, nos olhos, na boca, na garganta, no nariz, na língua, no pulmão, tá? São câncer na tireoide, tá? Que é o mais provável, e pode ocasionar mortes, muitas mortes, né? Não na hora do acontecimento, mas posterior. Vai virar uma questão de saúde pública, tá? Isso aí vai afetar muito aquela comunidade, chegando até a cidade virar um vazio total, como aconteceu lá em Fukushima, né? Lá no Japão, certo? Há uns anos atrás, eu não lembro exatamente o ano, mas é uma faixa, tem mais de 7 anos já, certo? Que ocorreu isso, ok? Então, diante de uma usina termoelétrica e de uma usina nuclear, claro que a hidrelétrica é mais benéfica, né? O problema é a questão ambiental de alagamento ali das espécies e tudo mais, que com o tempo elas vão se adaptar, né? Elas vão se adaptar, porque os animais conseguem se adaptar rapidamente, até porque vai ocorrer um bolsão de ar, um reservatório maior, os peixes ali vão... Claro que podem ocorrer o surgimento de algumas espécies, né, que não são da região por conta daquele represamento, e aí pode ocasionar uma mortandade maior por conta disso, né? Mas aí por conta da questão da cadeia alimentar, né? Não por conta mais ocasionada por conta da construção daquela hidrelétrica, ok? Um dos maiores potenciais hidrelétricos do mundo, o Brasil possui diversos empreendimentos no setor, classificados em 3 tipos, de acordo com a capacidade da geração de energia, que no caso é a Central Geradora Hidrelétrica, que é CGH, com menor capacidade de geração, são pequenas centrais que produzem, né? Na Europa, o pessoal, cara, os caras são demais, eles na beira do rio, eles fazem tipo um redemoinho, tá? De concreto. Sabe aquelas anilhas do esgoto? Eles pegam tipo uma anilha do esgoto, uma turbina no meio, puxando a água do leito do rio, da beira do rio, vamos falar assim. A água vem, entra nesse tubo, né? A entrada é mínima para poder vir só com a velocidade da descida, não vem com muita rapidez, senão vai destruir o material. A água entra na beira do leito do rio bem devagarinho, uma entradinha mínima, mas que como o rio flui muito, né, ela entra em grande quantidade. E isso aí ela vai com a força da gravidade, porque ele é assim, um tubo, a água entra aqui, passa girando a turbininha pequenininha que tem aqui dentro, e sai aqui e já sai dentro do rio. Ela entra na beira do rio, arrodeia e já sai na parte de baixo, no rio também, tá? E é tipo assim, uma coisa de 1 metro de altura, no máximo, com uns 60 centímetros assim de largura, de diâmetro. Cara, é impressionante. Eu vou ver se eu consigo um vídeo desse para mandar para vocês depois. Os caras são inteligentes demais. E aí, produz energia o dia todo. Tá? O dia todo isso aí. É como se fosse energia solar. É melhor que a energia solar, porque de noite ele está gerando energia. E a energia solar só durante o dia, né? É tão boa quanto a eólica, porque a eólica fica lá,
manhã, tarde e noite, madrugada, girando a turbina, produzindo a energia eólica, né? Que no caso a eólica é dos ventos, tá? Para quem não sabe. Então tem essas centrais pequenininhas. Aqui no Brasil não são mini hidrelétricas, são menores, tá? Capacidade menor de produção da energia, tá certo? E no caso, na Europa tem esse tipo aí que o pessoal uma quantidade muito grande, tá certo? Que ele já foi um projeto que o cara criou e tal, e colocou, e o pessoal lá na cidade dele gostou e já foi implantando, e já tinha assim, no leito do rio, uma sequência grande desse equipamento produzindo energia elétrica gratuita ali, com o mínimo de impacto possível. É praticamente zero o impacto que o cara criou, certo? É muito inteligente a ideia dele. Tá? Então, também temos o PCH, que são pequenas centrais hidrelétricas. Essas pequenas centrais já são de média produção, certo? É pequena, mas já ela é maior, ela produz mais do que a central geradora, certo? E temos a usina hidrelétrica, que é a UHE, né? Com a maior capacidade, pode gerar megawatts durante o ano, gigawatts, tá? Que aí gigawatts produz energia para um país inteiro, tá certo? Os empreendimentos que impactam de forma significativa a disponibilidade de água para os demais usos de recurso são analisados de forma diferenciada pela Agência Nacional de Águas, que é a ANA, chamada de ANA, a Agência Nacional de Águas, tá? A ANA que regulamenta a questão de utilização. Se o rio passa, você tem uma terra, o rio passa na sua terra, a ANA que é responsável para analisar aquela água ali, se você está usando de forma correta e tal, certo? A fiscalização vem por parte dela, tá? Junto com a ANEEL, tá? A gente vai ver mais também aí sobre a ANEEL. Dentre as 12 regiões hidrográficas brasileiras, a região hidrográfica amazônica, RH Amazônica, possui o maior potencial hidrelétrico do país. Porém, atualmente, apenas uma pequena parcela é aproveitada. Claro que não dá para construir hidrelétrica em todo canto na Amazônia, né? Não vai degradar a Amazônia, fora as queimadas clandestinas que existem, o avanço da questão do agronegócio, que o pessoal desmata para fazer pasto, a invasão de terras, que o pessoal invade também para poder vender essas terras de forma ilegal, certo? Tem muitas, né, muitas investigações policiais com relação a essas coisas aí. E o Brasil é uma coisa séria, né? Se a gente assistir um jornal, a gente vê, né? O pessoal inventa golpe em tudo que é de jeito. Por exemplo, o Pix novo, o pessoal já inventou golpe. Então, pelo amor de Deus, né? O pessoal, para estudar, para ver, focar uma coisa pro bem, não. Mas pro mal, tá cheio aí, certo? Então, nós temos aí, no caso, já a RH do Paraná, né? Onde está instalada a usina binacional de Itaipu, que é a maior usina do país, tem parte considerável do seu potencial já em utilização. Os rios Tocantins, São Francisco, vai passar lá na Bahia, né, o São Francisco, a Grande, no caso a Paraná, a Iguaçu, a Paranaíba mesmo, tá? Tem Paraíba, Paranaíba, Parnaíba, aqui no Brasil tem vários nomes parecidos com o nosso estado. São os que possuem a maior capacidade instalada e em operação de usinas hidrelétricas do mundo. Tá? A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, divulga em um infográfico dados recentes sobre a geração de energia por fonte hidráulica no país. Aqui a gente vai ver uma imagem, né, disponibilizada pela ANEEL, comemoração ao Dia da Água, o Dia Mundial da Água foi dia 22 de março desse ano, certo? Que ela mostra que todos os pontos, né? As centrais, as pequenas hidrelétricas e as grandes hidrelétricas, tá? E ainda enfocando que 67% da energia gerada no país vem de fontes de usinas hídricas, né? De água, tá?
Todos esses pontos aqui verde, o verde são as centrais, as menores, as rosas, os pontinhos rosas são as pequenas centrais, né? E a de azul, os pontinhos azuis são as usinas hidrelétricas, certo? Aí nós temos aqui a potência instalada nas usinas, né, movidas por água dos rios, tá? Nós temos aqui, ó, a CGH 739, né, em operação, funcionando, gerando 823,2 megawatts. Isso é energia com força, certo? PCH 425 em funcionamento, gerando 5.461 megawatts. E as usinas hidrelétricas são 219, gerando mais de 103.026,8 megawatts, certo? Aí nós temos aqui também 3 usinas hidrelétricas, entre as maiores do mundo, em potência instalada, que no caso vai ser a Itaipu, que gera 14.000 megawatts, a Belo Monte, que eu falei, né? A gente foi falando durante a aula, 11.233 megawatts, e a Tucuruí, que é de 8.370 megawatts. Só essas três aí dá 30 e poucos, 32 mais ou menos, 33 megawatts por aí, certo? Arredondando. Então aqui é a fonte da Ciganel, né? A carga e geração e histórico de operação da ONS, certo? Esse dado foi disponibilizado dia 22 de março agora desse ano, certo? Então, no Brasil, 67% da energia gerada no país em 2021 e 62,48% da potência instalada vem de usinas movidas pela força dos rios. Tá? Temos em operação no país 739 centrais geradoras hidrelétricas, 425 pequenas centrais hidrelétricas e 219 usinas hidrelétricas que são responsáveis por 109,3 gigawatts. Tá? De capacidade instalada em operação. 3 das usinas no país estão entre as 10 maiores do planeta, a Itaipu Binacional, tá? Está 14.000 megawatts, como a gente já falou, dividida entre o Brasil e o Paraguai. Belo Monte, 11.233 megawatts, a Tucuruí, 8.370 megawatts. E em 2020, a energia gerada no Brasil, a partir de fonte hídrica, foi de 415.483 gigawatts-hora, tá? Energia para o ano todo. Vale destacar que a energia gerada a partir da água é renovável e garante a segurança no suprimento. A ANEEL se orgulha de contribuir para o sucesso da geração da fonte hidráulica no Brasil por meio de regulação e da fiscalização de todas as usinas. Então, tem esse pedaço aí, porque eu peguei de lá, né, da ANEEL, do site da ANEEL, essa imagem, esse textozinho é de lá, a fonte, né, tu colocar. E eles são responsáveis, como eu falei, né, pela regulação e fiscalização, certo? Junto com a ANA, a Agência Nacional, de verificar as questões da água, da purificação, da instalação dessas centrais, dessas usinas e tudo mais, certo? Aí eles, falou de água, esses órgãos são responsáveis diretamente por elas, tá ok? Por exemplo, o Rio São Francisco fez a transposição e o cara pegou, abriu ali e colocou uma bomba na passagem do duto, né, de água, né, que vai passando a transposição, e colocou para irrigar a plantação dele ali no meio do caminho que está indo para outra cidade. Digamos, está saindo lá do Rio São Francisco, na parte lá da Bahia, indo lá para Pernambuco. E o cara no meio do caminho está roubando a água, né, porque ele não está pagando, ele está recebendo aquela água, está usufruindo, sem ter direito, sem ter a permissão, tá? Para poder utilizar aquela água, que também tem isso. E aí a ANA vai lá, identificou isso aí, esse desvio da água, ele vai lá, corta esse desvio, multa o cara, e a multa é grande quando envolve a água, tá? Multa o cara, se o cara voltar, ele pode voltar a continuar roubando a água, vamos dizer assim, ele pode ser preso, certo? E por aí por diante, ok?
E a gente fica por aqui, certo? Um até logo para vocês. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima aula, na próxima semana. Forte abraço e até mais.